Olá pessoal, vamos para mais um Traços Cast, mais uma história riquíssima de Juiz de Fora, mais um empreendedor de sucesso daqui. Acho que todo mundo conhece, pelo menos a marca dele as pessoas conhecem, ele talvez não. Mas a gente vai descobrir aqui a verdade por trás do Japatê. Seja bem-vindo, Breno, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme, uma honra. Tive a oportunidade de assistir alguns episódios, já passaram muitas pessoas fantásticas aqui. Acredito que a gente em Juiz de Fora ainda tenha muitas pessoas para serem convidadas, né? E vim aqui conversar com você. Mas eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui, um prazer. Vamos bater um papo hoje. É isso aí. Falando de Juiz de Fora, eu acredito muito nisso, assim, que aqui tem um potencial gigante, a gente tem condição de desenvolver essa cidade, desenvolver novos negócios, novas frentes, porque tem muita gente capaz e muita gente boa aqui, né? Assim, cada um que passa aqui é uma história mais surpreendente que a outra, que às vezes a gente não conhece, e é muito legal. Exatamente isso muito aí. legal. Agora vamos falar do Breno. Vamos lá. Breno, conta a sua história. Como é que você foi parar nesse mundo do empreendedorismo? Como é que foi isso? A história, acho que ela, é claro que quando você é ali adolescente, né, você acaba sendo contaminado e segue normalmente pessoas que você admira, né, que você acredita. E o empreendedorismo na minha vida ele acabou acontecendo um pouquinho mais tarde, né? O meu sonho sempre foi ser engenheiro, né? Eu acho que no colégio eu sempre tive facilidade ali com as áreas de exatas, a matemática, a física. Eu tinha dois tios engenheiros que eu admirava muito e gostava ali. E acabei prestando vestibular para engenharia elétrica aqui na Federal. Cursinho fácil. Cursinho simples, né? E é um curso que ele tem essa fama, né? Assim, você para entrar na faculdade não é tão difícil, não era na época um vestibular tão concorrido, tão complicado, comparado com a área de saúde, a medicina, comparado com o direito, né? Mas era uma faculdade muito difícil de você sair, né? Um curso realmente que exige muito ali do aluno e tal. E eu entrei com esse intuito, né? Quero ser engenheiro, mesmo sem saber direito em que área eu ia trabalhar e o que eu ia fazer. E ao longo da faculdade, logo no início, eu tive a oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudo, né? Um projeto de iniciação científica dentro do CRIT. Eu não sei se vocês vão lembrar do CRIT, se você vai lembrar do CRIT, mas o CRIT era o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia. Tinha né? alguma incubadora de empresas E lá, ele né? tinha uma incubadora de empresas lá. E eu entrei para trabalhar no núcleo de informática. Eu também gostava muito de computador. Naquela época, lá atrás, eu já criava página de internet, gostava de trabalhar com isso, de me envolver com isso. E fui para o CRIT trabalhar no núcleo de informática para dar suporte para as empresas que estavam incubadas ali. E eu entro lá no CRIT no primeiro, segundo ano de faculdade e fico até o final, né? Então eu acabei, ao longo da faculdade, trabalhando e me envolvendo num ambiente onde eu via as empresas incubadas chegando, ficando 2 anos e indo para o mercado. Conheci inúmeras empresas que passaram por ali, vários empreendedores novos, jovens, e até empreendedores que já tinham uma certa experiência na vida e trouxeram o projeto para dentro do CRIT, né? Legal. E um local onde o conhecimento era muito valorizado, né? Então você tinha ali parcerias do CRIT com o Sebrae, com o CNPq, e isso realmente eu acho que me seduziu, né, ao longo da faculdade ali. E eu já com alguns anos ali comecei a perceber que, eu também quero ter a minha empresa aqui, né? Basta encontrar ali o que fazer, como fazer, desenvolver essa ideia. E no finalzinho da faculdade, né, eu apresentei um projeto para incubar uma empresa. E a empresa era a Virtual Business, né? Era uma empresa focada em desenvolvimento web. E o projeto que a gente entra no CRIT é um projeto de uma plataforma de comércio eletrônico. O objetivo era trazer as empresas do varejo, né, permitir com que elas pudessem vender na internet. Que legal. E a gente está falando isso em 2001, né, 2002.
Hoje, vender na internet é muito simples, né? Naquela época não existia o Instagram, não Hoje existia está na o cabeça de Facebook, todo mundo, né? exatamente. Você tinha já algumas empresas grandes na internet vendendo, mas grandes varejistas ainda não estavam ali comercializando seus produtos e tal. E aí a gente começa a desenvolver uma plataforma de comércio eletrônico. E a gente conseguiu trazer várias empresas da cidade para a internet, né, para poder vender os seus produtos. Então, a gente teve empresas da área de informática que passaram a vender através da internet, suplemento alimentar, material esportivo. E foi uma empresa que ela nasceu no CRIT, né, ficou ali durante 5 anos. E eu acho que quando a gente fala da história de empreender, né, tem muita hoje clareza que veio dali, daquele momento, né, assim, de um ambiente de faculdade, onde você está muito envolvido num ambiente que incentivava muito isso. Né? E é muito legal uma coisa que você falou aí, que eu acho que é o que às vezes falta para as pessoas, principalmente hoje em dia, em que houve uma glamorização do empreendedorismo e tal, você falou uma coisa que o conhecimento era valorizado. Então, é bacana esse ambiente que, eu não sei se o CRIT tem ainda, mas que tinha, de trazer o conhecimento técnico, né, que vinha das faculdades, dos alunos ali, até do CNPq, enfim, com a ideia de negócio. E é aí que saem as grandes inovações do mundo, né? Exatamente, porque a verdade é que na minha época, e hoje eu acho que isso está um pouco melhor, né? Mas a graduação, seja ela em qual área for, ela não te prepara para um mercado de empreendedorismo, né? Ela não te ensina isso. E ali, naquele ambiente, normalmente você tinha exatamente esse perfil. Pessoas técnicas, fossem ali da área de TI, a grande maioria das empresas eram da área de TI, mas que não foram capacitadas para ter uma própria empresa, né? Com os conhecimentos ali administrativos, financeiro, marketing, e o ambiente ele fazia exatamente isso, né? Ele pegava um menino igual eu da engenharia, muito técnico, muito competente ali, capaz tecnicamente no que fazia, mas que não tinha uma bagagem administrativa, né? Não fiz uma formação na área de administração. E ali você acabava sendo realmente, eu acho que bombardeado de conhecimento de todos os lados. Fomentavam muito ali as capacitações, os treinamentos, muitos projetos com o Sebrae em conjunto. E é claro que logo após a minha faculdade eu busquei uma capacitação nessa área. Eu acabei buscando um MBA em gestão de negócios, porque eu sentia que para você realmente ter uma empresa, além de você conhecer tecnicamente o que você está desenvolvendo e fazendo, a sua necessidade ela é muito maior do que só o conhecimento técnico, né? E aí eu acho que realmente esse ambiente aí foi o que me motivou, incentivou e, enfim, traçou de certa forma toda a minha vida profissional, né? Ali aquele estágio na época da faculdade. Legal. E aí você teve a empresa de TI, e aí como é que foi essa transição? Ou houve transição da empresa de TI para um restaurante japonês? Uma distância enorme. Né? Pois é. O que aconteceu foi o seguinte, assim, eu acho que a nossa vida profissional ela acaba se misturando com a vida pessoal e não dá para não citar algumas pessoas que estão junto com a gente nesse trecho, né, ao longo desse trecho, né? Na Virtual, eu tinha 2 sócios, né, o Tiago e o Felipe. E quando a empresa saiu do CRIT, a gente precisava de conseguir um local para a empresa funcionar. E o Shopping Alameda, ele tinha acabado de expandir o shopping no 3º e no 4º piso, onde eles montaram um andar só de escritórios. A administração do shopping foi para lá e tinha uma sala grande lá que ela, enfim, o tamanho dela era suficiente para a gente poder levar a empresa para lá. E a gente foi para lá, né? E ao longo dessa jornada, o Tiago ele acabou se desligando da sociedade e eu e o Felipe ficamos juntos, né, nessa empresa.
E essa empresa, ela estava ali no quarto andar do Shopping Alameda, onde você tinha uma praça de alimentação ali embaixo. E na praça de alimentação existia uma temaqueria, né? O famoso aí, o Japa Temaki, até então, hoje Japa T. Essa temaqueria, ela tinha sido aberta pelo Marcelo, né, em 2007. E aí eu já estou falando no ano de 2010. A gente com a empresa de TI, atendendo grandes empresas nível Brasil, viajando muito, acho que dedicado a esse mercado. Essa empresa de TI, ela cresceu e começou a desmembrar em vários segmentos. Então a gente tinha uma agência digital, né, que cuidava da parte de marketing digital de vários clientes. Existia uma fábrica de software, que era o desenvolvimento ali personalizado de software. E existia o que a gente chama hoje de outsourcing, que é a alocação de mão de obra, né? Assim, política de muitas empresas grandes é terceirizar, né, a contratação. Então a equipe era da Virtual, mas ela ficava alocada dentro de um cliente, né? Breno, sem querer te interromper, mas só uma observação. Eu acho fantástico você falar em agência de marketing digital e tal em 2010. Porque você falar disso hoje é muito óbvio, né? Mas nessa época mostra um perfil inovador gigantesco aí. Era um trabalho que aproximava muito a gente do varejo, né? Porque quando a gente fala de agência digital, a gente tinha inúmeros clientes na cidade de setores diferentes, né? Desde moda, alimentação. E isso acabou trazendo uma experiência para a gente, porque para você prestar um serviço de marketing para uma empresa, você tem que conhecer o negócio, né? E a gente fazia isso, a gente acabava fazendo uma imersão dentro de um determinado nicho, de um determinado mercado, e entendia e aí sim buscava soluções, sejam tecnológicas, comerciais, para poder fazer essa empresa crescer. E isso também trouxe, eu acho que, muita experiência para a gente, né? De conhecer diversos negócios diferentes. A MRS era um grande cliente nosso, a gente tem inúmeros sistemas hoje legados da Virtual que estão lá na MRS, ArcelorMittal. Então, fez com que a gente também tivesse uma vivência corporativa, uma experiência corporativa muito interessante. E aí, voltando, né, no Japa Temaki, nós éramos clientes do Japa Temaki. A gente descia ali na praça de alimentação para lanchar, para almoçar. E um certo dia, o Ted, né, que era o superintendente do shopping do Alameda, ele procura a gente e comenta, fala que o Marcelo, ele estava querendo vender o negócio dele, né? E o Marcelo, ele também tratava o Japa Temaki como um segundo negócio, né? Ele era engenheiro, ele trabalhava na área de construção civil, construía casas, vendia. E foi uma conversa assim, eu não conhecia o Marcelo, a gente se encontrou numa quarta-feira, eu, ele e o Felipe, e numa sexta-feira de noite, na mesma semana, eu e o Felipe estavam fechando o caixa do Japa juntos, já donos do Japa Temaki, né? A ideia inicial era um pouco de diversificar investimento em negócios mesmo. Acho que a gente sempre teve um comportamento empreendedor, de buscar coisas novas e tal. E o Japa Temaki, ele aparece como uma oportunidade, né? Um produto que a gente era muito fã, que a gente gostava muito. Um negócio muito pequeno, perto do negócio que a gente tinha, próximo ali de onde a gente ficava. Então a gente, de certa forma, entendeu que ia ser muito simples administrar aquilo. E muito mais motivado, acho, talvez pela paixão pelo produto mesmo, né? E aí, esse projeto, o Japa, ele nasce ali com a gente em 2010, né? Março de 2010 ali. E junto com o Japa, a gente criou uma outra lanchonete, um outro mini restaurante ali que chamava Rio Sabor. Eu não sei se você vai lembrar dessa lanchonete. Hoje, na praça de alimentação do Alameda, existe ali os guichês de venda de ingresso do cinema. Sim. A gente trouxe o Ico da Skylab, trouxemos o Arbex do shopping e a gente contou para eles o que a gente queria fazer, né? A ideia era um restaurante de comida saudável, com lanches naturais, saladas,
e temático do Rio de Janeiro, né? De certa forma, Juiz de Fora sempre foi muito influenciada pelo Rio. Sim. A gente estava falando em 2010, vinha pela frente uma Copa do Mundo, vinha umas Olimpíadas. O Rio estava na moda, né? O Rio estava muito, né? Acho que na moda a palavra é essa. E o Juiz Forano, ele sempre foi, acho que muito influenciado pelo Rio, né? O famoso carioca do Brejo, né? Somos todos, né? E nessa visão, a gente traz o Pablo, Masterchef, né, para fazer o cardápio desse restaurante e nasce o Rio Sabor, um planejamento fantástico e tal. Enquanto isso, o Japa Temaki cai no colo, né? Quase que praticamente isso. E aí, 2011 ali, a gente se vê com uma empresa de TI com vários segmentos, com o Japa Temaki, com o Rio Sabor, e a gente começa a abrir um pouco a mente de que talvez a TI não seria mais o nosso foco, o nosso futuro, né? A menina dos olhos. Exatamente. O Japa Temaki, ele sai de uma estrutura muito enxutinha realmente, muito pequena, e a gente chega também implementando muitas mudanças, né? O fato da gente vir da área de TI era um negócio que ele tinha muita informalidade no ponto de vista de sistema, então a gente não tinha informação, produto que era mais vendido, custo, era muito informal mesmo. E aos poucos a gente vem implementando alguns sistemas, alguns processos. A gente com 14 meses ou 15 meses, a gente multiplica o faturamento daquele quiosquezinho ali por 10, né? Passa a atender na praça, a gente lança um rodízio de comida japonesa na praça, né? Sem nenhum tipo de experiência, né, para o cliente em si, mas ele é um sucesso, né? A praça de alimentação em alguns momentos no Alameda você só via hashi, né, em toda ela, tal. E esse negócio começa a chamar a nossa atenção, né? Eu citei o Arbex é um grande padrinho da marca aí, porque ele foi um que chamou a gente para conversar e falou: gente, eu não sei se vocês têm conhecimento, noção, mas faturamento por metro quadrado nessa área de comida japonesa, eu não conheço nenhuma outra operação no Brasil que tenha esse resultado que vocês têm, né? O shopping acaba que ele tem acesso, né, a faturamento e tal, então isso desperta na gente um interesse maior do que aquele de ser só um segundo, terceiro negócio, né? E a gente começa a se dedicar um pouco mais nesse projeto. Nesse momento também acontece o nosso encontro com a até então gerencial, hoje GPME, Pedro e Bill, aí, grandes amigos, e se hoje a gente está do jeito que a gente está, é porque teve muito dedo e mão deles ali naquele momento, né? Eles são meus contemporâneos de faculdade, os dois. Sou caloura deles. Legal. E a gente vinha da área de TI, a gente não tinha experiência nem com aqueles números da gastronomia, né? O que é ali um CMV, né? Enfim, a área de TI ela é completamente diferente, né? E a gente leva esse projeto para a mão deles, eles fazem um estudo daquele negócio, retorna para a gente algo do tipo: a gente precisa expandir esse negócio tem margem, esse negócio tem potencial, ele tem uma natureza, um propósito muito bem definido. A gente já tinha ali uma bagagem comercial, né? Uma mesa corporativa muito boa, então o modelo de franquia poderia ser bem indicado para a gente. E nisso sai um projeto de franquia, né? Com a documentação, com o COF. E a gente se encontra com esse projeto na mão, mas é isso mesmo, a gente vai vender uma franquia de um restaurante de comida japonesa, sendo que a gente tem um quiosque aqui, né, uma temaqueria. Até então ainda era naquele cantinho do Alameda ali, perto do elevador. Ele funcionou com a gente, quando a gente comprou ele já tinha saído ali do cantinho do elevador e ido para a esquina onde hoje é a Relicário. Ah, sim. Naquela esquina ali, né? Então, quando a gente comprou, já era ali, em 2010. Esse processo dura de 2010 a 2012, esse estudo com a GPME, esse crescimento que a gente observa. E aí vem, antes mesmo da gente pensar em franquia, né, a gente encontra um ponto ali no Spazio. O Spazio Design, ele é um shopping, né,
que na época ele tinha um foco muito grande na arquitetura, né? E naquele momento eles também buscavam operações que trouxessem fluxo para dentro do shopping, eles queriam incentivar a gastronomia. A única operação gastronômica naquele momento era a Assunta, né, que ficava lá no estacionamento. E ali embaixo daquela tenda, né, linda, a estrutura ali, chegou a funcionar um café, né? Ela tinha uma estrutura de um café e tal, e ela parou de funcionar. E aí a gente identifica ali uma oportunidade de abrir o Japa Temaki ali, né? E aí isso acontece em maio de 2012, né? A abertura do Japa Temaki ali, ainda uma loja própria. A gente chamou 2 sócios, 2 amigos para serem sócios, ainda não era um modelo de franquia. Eles entraram com a gente investindo, depois acabaram não continuando, mas também foram assim, parceiros no sonho ali, né? De acreditar numa temaqueria que estava lá na Alameda, momento, vamos abrir um restaurante de comida japonesa em Juiz de Fora. E esse restaurante, esse ponto ali do espaço, hoje a gente olhando para trás, eu acredito que tenha sido realmente a operação que colocou a gente no mercado, né? Colocou a gente no mapa, porque ali sim você tinha um salão próprio, atendimento, a gente passou a poder vender um chopp, uma carta de vinho, né? A experiência do rodízio ali com o empratamento correto e não numa praça de alimentação. Então ali a gente acho que conseguiu realmente levar para o mercado o desejo que a gente tinha, que era ter realmente uma operação, um negócio na área de gastronomia, mas não só um produto de qualidade, e sim uma experiência como um todo, né? O ambiente favorecia muito, porque era muito bonito, muito gostoso, realmente, ali. Exatamente. E ali dali... E ali dava para... Por exemplo, vou sair para jantar, vou lá, né? No Alameda já não... A Alameda fechava cedo, ali não, né? Dava para ir à noite, e eu fui muito. O Alameda, ele era, acho que, uma operação muito de passagem, né? Igual quando você está numa praça de alimentação de um shopping. Conveniente, você está ali para resolver algum assunto, tal, e você acaba, né, comendo. O Spazio não, o Spazio a gente era um destino, né? A pessoa saía de casa para ir até o restaurante e tal. Um projeto muito interessante, a gente ficou ali durante 5 anos naquele espaço e foi muito rápido ali, porque em 2012, isso foi em maio, já em 2013 surge a primeira franquia propriamente dita, que é a loja do Independência, né? A loja do Ricardo e do Alan. O Alan, eu sou muito próximo da família, sou muito amigo do irmão dele, então eu conhecia ele desde pequeno, desde novo. Ele é muito próximo, muito amigo do Ricardo. Os dois buscando também um investimento e abrir um negócio novo. E aí a gente começa a conversar, principalmente com a GPME, costurando tudo isso, né? Ali onde é o Japa Temaki hoje era uma varanda, aquele espaço não existia, né? Era um espaço onde... você atravessava uma porta e tinha uma varanda para você ver a vista da cidade. E surge a ideia de, vamos fechar esse espaço aqui, vamos criar um restaurante. A gente foi muito inspirado pelo Kotobuki no Rio. Ele é um restaurante de comida japonesa que ele está no Botafogo Praia Shopping. E ele tem um salão com vidro também, uma janela linda, de frente para a Baía de Botafogo. Nossa, então, assim, vista. É muito bonito mesmo. E a gente teve o mesmo insight aqui, né? Assim, a gente tem uma vista linda. Acho que vai ser um restaurante que as pessoas vão sentar e vão vir ver para ver a vista também e tal. E aí, em 12 de dezembro de 2013, né? Inaugura o Japa Temaki Independência, né? Muito próximo do espaço. É lógico que o frio na barriga era enorme, porque é isso mesmo, né? Um muito próximo do outro, vai concorrer e tal. E, enfim, um projeto sensacional. Ele supera ali nos 6 primeiros meses todas as planilhas de faturamento, de previsões, né? Assim, realmente impactou no espaço, a gente. E a gente começa a perceber que os públicos e os momentos eram muito distintos, né? O Independência, ele nasce
com uma proposta também de salão, de atendimento, de rodízio, mas muito do que você falou do exemplo do Alameda, ele 9, 10 horas, ele já está encerrando, o shopping está fechando naquele momento lá, né? E era quando o espaço estava começando, né? 10 horas, 10 e meia. Então você tinha ali, eu acho que experiências muito diferentes, em momentos diferentes e públicos diferentes. E não houve impacto nenhum, pelo contrário, a gente entende que, de certa forma, um potencializou o outro, né? Você tinha clientes no shopping que não conheciam o espaço, clientes no espaço que não conheciam o shopping, que com o tempo todo mundo passou a conhecer tudo, né? E aí essa loja, a gente passa a ter 3 lojas na cidade, né, num raio ali muito pequeno, e as 3 lojas operando financeiramente muito bem, com um feedback de cliente muito positivo. E aí vem os desafios não param, né? Assim, a gente pensa que já conquistou, que já chegou lá, vem o desafio de será que a gente consegue levar essa marca para fora, né? Para onde a gente pode levar? E aí é claro que com muito estudo aí, nasce o projeto de expansão no modelo espiral, né, onde você começa a crescer nas proximidades da cidade, onde de certa forma a marca ela já tinha até chegado, né, Três Rios, por exemplo, uma cidade próxima, que as pessoas visitam muito Juiz de Fora. Uhum. Então, quando naquele momento você falava de Japa Temaki lá, as pessoas já de certa forma já conheciam tal. E por mais que a gente hoje fale que é um planejamento, às vezes as coisas acontecem também da maneira, né, que tem que acontecer. Que tem que acontecer. E Três Rios é isso, assim, o Pedro e o Bill trazem um possível franqueado para a mesa, era cliente deles, esse franqueado, ele se encanta pelo projeto, mas acaba que quem leva o projeto à frente mesmo é um sobrinho, é alguém da família, o Léo. E aí a gente inaugura, né, em 2014, a primeira unidade fora de Juiz de Fora, em Três Rios. Na Beira Rio, uma loja linda também, com um salão fechado lá dentro, mas uma varanda. Três Rios ele tem uma orla mesmo, né? Tem uma ciclovia, tem quadra de futevôlei, então a gente está localizado bem nessa orla ali, né? Ela vai seguindo o rio. E um projeto que acaba nascendo e indo muito bem também, uma aceitação ótima, a experiência de fazer a gestão de uma franquia a 50 quilômetros de distância, ela dá certo, e o próximo passo, vamos buscar uma cidade um pouquinho mais longe, e a cidade um pouquinho mais longe é o bar, né? Marquinho e Ana, também 2 pessoas que a gente não conhecia, procuraram a gente, se encantaram pela marca, acreditaram no projeto e inauguram em 2015 o Japa Temaki, o bar. E aí, a partir daí, começa o processo de crescimento. Quantas lojas são hoje? Hoje são 18 lojas, né? A gente está presente nos 4 estados do Sudeste, então a gente tem unidade no Espírito Santo, em Vila Velha, a gente tem unidade em São Paulo, na capital, no Rio e Minas. Eu passo muito por Cataguases, que meu marido é de Miraí, e toda vez que eu passo eu vejo, porque ele está bem no centro da cidade lá, e é o caminho que a gente faz, você consegue ver de longe ali, né? Eu lembro quando abriu lá que eu falei, olha, o Japa Temaki tá aqui. É a Praça Santa Rita, né? É uma praça famosa em Cataguases, um local muito, muito nobre mesmo. E era uma casa que eu frequento Cataguases por causa da família da Fernanda, da minha esposa. Os pais são de lá, então a gente sempre foi muito para lá. E era uma casa que ela já foi restaurante, ela já foi bar. E eu frequentei essa casa, né, como cliente, e hoje é estranho, engraçado e satisfatório ao mesmo tempo ter um Japa Temaki lá nessa casa, né, assim. Mas é isso, ela fica numa esquina, uma casa linda, né, uma arquitetura bonita e muito chamativa, um lugar muito nobre na cidade. Mas são 18 unidades abertas em operação. A gente está num processo de inauguração nos próximos 2 meses de mais 3. Então a gente inaugura Osasco, né, porque é uma cidade próxima ali, bem colada em São Paulo. Itaperuna é uma unidade também, e Varginha. Então são as próximas inaugurações que vão acontecer. Legal, muito bacana. Bom, e a virtual nisso tudo aí? Pois é, naquele momento lá, né, em 2013,
quando eu falei da participação do Pedro e do Bill aí nas nossas vidas, teve uma decisão muito importante para ser tomada, porque você já tinha ali 3, 4 ramificações da Virtual. Você tem um Rio Sabor que não deu certo, mas ele consumiu tempo e consumia ali dedicação. O Japa Temaki crescendo e a gente começa a perceber que não dava para levar tudo mais, né? Uhum. E a Virtual também, eu acho que tanto para mim quanto para o Felipe, Manos, depois a gente conversa muito sobre isso ainda. Eu acho que a gente também estava um pouco cansado daquele setor, daquele segmento. A gente já estava ali há 10 anos trabalhando com grandes empresas. Não tem glamour nenhum, né, em atender grandes empresas, a verdade é essa. E a gente se encantou pelo Japa. E a gente acabou conseguindo fazer boas negociações com a Virtual. A parte, por exemplo, de fábrica de software, a gente tinha um grande parceiro que era a Guiando Telecom, o Rodrigo Schettini, e a gente tinha um software em parceria com eles. Eles trabalhavam com telecom mesmo e a gente desenvolveu a solução, a ferramenta para eles poderem aplicar nos clientes. Então, naquele momento, a gente já conseguiu fazer uma negociação onde ele levou uma grande parte da Virtual Business ali. Uhum. Fez uma fusão mesmo com a Guiando, manteve o nome Guiando, mas equipe, funcionários, a estrutura e até alguns contratos foram para Guiando. A gente ainda continua sendo um grande parceiro comercial, porque 10 anos atuando nessa área fez com que a gente tivesse muitos contatos e ao longo do tempo a gente ainda era muito procurado para grandes desenvolvimentos e a gente encaminhava tudo para Guiando mesmo, então foi uma parte. A agência digital, ela já era uma estrutura um pouco mais enxuta. A gente fez uma proposta para os funcionários que estavam ali e, na verdade, a gente transformou os funcionários em sócios, né? E aí eles seguiram com essa empresa também. Ela, inclusive, atendeu o Japa durante muito tempo, né? A Virtual, a agência digital que se transformou em Satya. Então, hoje é uma agência, né, atuante aí no mundo digital, que é originária lá da Virtual Business. E eu acho que acabou que aconteceu isso mesmo. Uhum, a gente foi se desligando. a gente foi se desligando e focando cada vez mais no Japa Temaki. Então, legal. Um pouquinho dessa história. E aí, depois de anos de operação, vocês trocam o nome. Como é que é essa história aí? Por quê? Muita gente deve estar te perguntando isso, né? Pergunta sim, isso é uma dúvida muito comum, né? O Japa Temaki, ele, em algum momento ali da nossa expansão, do nosso crescimento, ele deixou de representar o que a gente realmente se transformou, né? Ele nasce como uma temaqueria, muito motivada pela explosão que aconteceu lá em 2008, 2009, 2010, em São Paulo, no Rio, com grandes temaquerias surgindo, grandes redes. Ele nasce com essa proposta, mas você vê que a segunda unidade, que é o Spazio, ela já não é uma temaqueria, né? Ela já é um restaurante completo. O Independência já nasce como um restaurante, aí Três Rios, o bar. E apesar do carinho enorme pela marca, de uma aceitação muito grande no mercado pela marca, a gente já 5, 6 anos atrás já vinha percebendo que existia ali um abismo entre o que a marca falava, representava e o negócio que realmente a gente se transformou. Além disso, a gente começou a perceber que quando a gente buscava expansão em grandes mercados como São Paulo e Rio, era difícil a gente se destacar como um restaurante de comida japonesa, às vezes numa lista de franquias, chamando Japa Temaki, né? Quando as pessoas procuravam a gente para abrir uma franquia, normalmente a gente era procurado por quem queria desejo de abrir uma temaqueria. Então, assim, foi um conjunto de coisas realmente que motivaram a mudança. A mudança, a gente, como eu comentei, ela, apesar de ter acontecido aí no ano passado, em 2021, há mais de 5 anos a gente já percebia essa necessidade e a gente foi buscar soluções.
né? Buscamos empresas em São Paulo, no Sul, diversos profissionais aqui da região também apresentaram algum tipo de sugestão para nome, para nova marca, e a gente nunca se convenceu, né? Ninguém conseguiu realmente trazer uma proposta onde a gente olhasse e falasse, pô, é isso, né? E vai valer a pena trocar. E esse nome vem da GPME, né? Quem estava em casa, né? Estava com a gente, o Pedro e o Bill um dia chegam para mim e para o Felipe e falam, pô, a gente pensou aqui, eu sei que vocês estão aí há 4, 5 anos com essa dor, e quanto mais vai crescendo, mais difícil é mudar, né? Mas a gente tem um nome. E aí eles apresentam para a gente, num PowerPoint ali, o Japatê, né? E para a gente fez muito sentido, né? Porque um processo comum que a gente também tem observado nos mercados é uma redução, uma simplificação, você poder realmente traduzir esse monte de cliente que a gente tem que é fã da marca, a gente poder se aproximar um pouco dele. E quando a gente constrói ali o Japa Temac e o Temac vai reduzindo e sobra só o T, vira o Japatê, né? Não deixa de ser um apelido carinhoso para aquela marca que cresceu tanto. A gente se convenceu muito rápido da proposta, só que a gente entendia também que precisava de ser não só montada uma narrativa para essa história, mas essa marca precisa de uma cara, ela precisa de uma identidade visual, ela precisa de um propósito. E aí nisso a gente traz o Tarcísio da Sagres, né, que executou um trabalho fantástico com esse projeto. Nasce então o Japatê, e o Japatê ele é apresentado a primeira vez para um público mais seleto, que são os franqueados, em fevereiro de 2021. Né? A gente faz uma convenção, lembrando que em 2020 a gente tem a pandemia, os restaurantes fecham, a gente faz uma migração de foco para o delivery realmente. O ano de 2020 é um ano muito difícil para todo mundo, a gente muito próximo dos franqueados, e em 2021 a gente faz essa convenção. E como é que foi, já que você falou de 2020, como é que foi essa relação aí franqueados? Como é que foi isso durante esse período de fechamento das coisas, de foco no delivery? Como é que foi isso para vocês gerirem essa... Um momento muito difícil, né? Assim, mas a gente tem uma vantagem na rede que nós sempre estivemos muito disponíveis, muito próximos, né, dos franqueados. Então, a gente tem os contatos pessoais, né, a gente convive com os franqueados, a gente, ao longo desses anos, viajou muito para as unidades, só que, ao mesmo tempo, todas as tecnologias que existem hoje para aproximar as pessoas, né, hoje a gente faz videoconferência, a gente faz reuniões remotas e tal, elas já existiam antes da pandemia, só que era uma questão cultural, né? Fazer uma reunião precisava de um deslocamento mesmo até uma determinada cidade e tal. E na pandemia, muito rápido, a gente trouxe essas ferramentas e essa cultura para a gente se aproximar. Então, ali com 15 dias ali da pandemia, se eu não me engano, a primeira loja que fechou, nossa, foi dia 15 ou 14 de março. E o movimento não foi no Brasil como um todo, né? Alguns estados, algumas cidades começaram a fechar aos pouquinhos. Então, você tem uma unidade que fechou, ela já vinha na rede falar, né? Isso foi acontecendo e muito rápido a gente conseguiu reunir todo mundo remotamente. E a gente começou ali, a cada 15 dias, 20 dias, a gente se reunia, né? Levando informações, o governo lançava algum tipo de benefício, a gente que organizava aquilo, traduzia e levava para os franqueados. E eu acho que muito mais do que uma ajuda ali, capacitação mesmo do que fazer com o dinheiro, com o caixa, o que priorizar, como que a gente vai se estruturar para passar durante essa fase, eu acho que teve o apoio psicológico, né, o emocional, que tecnicamente você resolve o que você faz com a equipe, o que você faz com seus insumos, com o seu fluxo de caixa, mas existe, eu acho que um fator a mais,
que é o sentimental mesmo, né? Assim, um momento onde você está muito fragilizado. Todo mundo com medo, né? Com medo, a gente não sabia o que ia acontecer. Começa falando em 2 meses, né? E depois são 3, são 4, são 5, e passa um ano. Mas a gente se manteve muito unido, né? Nesse momento ali. E acho até que quando passou o ano, que a gente fez a convenção presencial, que todo mundo se reuniu, e a gente trouxe o Japatê, de certa forma, o conceito do Japatê, de proximidade, de humanizar um pouco mais a marca e tal, ele já veio acontecendo ao longo desse ano, onde a gente estava isolado, né? Então, assim, foi difícil. Foi a conclusão, né, de um processo. Exatamente. E o Japatê, quando ele é apresentado, é lógico que existem inúmeras preocupações na hora que você fala em trocar uma marca, né? Quando você tem a marca forte nas cidades onde ela já está presente, em Juiz de Fora, por exemplo, né? Assim, os franqueados daqui se preocuparam muito mesmo. E existe naquele momento também uma preocupação com o investimento, né? Assim, trocar uma marca não é tirar um letreiro e colocar outro, né? Assim, você tem um legado digital, um legado impresso, desde uniforme, a logo impressa em utensílios. Se a gente pensar no mundo digital, essa logo, né, tá em muitos locais, tal. E a gente entendeu que essa mudança de marca ela também não podia ser só uma mudança de marca realmente visual para o cliente, que a mudança ela precisava acontecer de dentro para fora, já que propósito, posicionamento, tudo que a gente acreditava, ela ia ter modificações. Então, começa um projeto em 2021 ali, depois dessa convenção, de um trabalho intenso ali de comunicação interna para os franqueados. Em algum momento a gente fez uma live com todos os colaboradores da rede, e aí apresentou esse projeto também. E aí a gente constrói essa história de fevereiro até outubro, né, onde em outubro acontece realmente a mudança da marca. Para o cliente final, ele vive essa história muito rapidinho ali. Em setembro a gente começa a resgatar o Japatemac do passado, a trazer algumas comunicações explicando todo o processo. Criamos alguns vídeos, alguns materiais muito interessantes que mostram essa mudança da marca, mas a equipe, os franqueados, eles já vinham, quando virou a marca, para eles foi só uma cerejinha do bolo mesmo, porque o bolo veio sendo construído lá de trás. Né? Isso é muito legal, porque as pessoas falam muito em mudanças, mas às vezes a mudança dá errado porque quer fazer de forma brusca, né? Quer mudar da noite pro dia. E vocês fizeram um processo lento, passo a passo, que fez o negócio se consolidar antes de ir para frente, né? E isso é muito legal. E eu acho que o importante também, assim, eu acho que acontece em grandes redes e diferente da gente, a mudança ela não foi imposta, né? A gente não teve nenhuma situação com nenhum franqueado onde existiu ali uma resistência, o não querer, né? Pelo contrário, o nosso projeto de mudança de marca ele acontecia até um pouco antes, ele acontecia no meio do ano. E também foi um processo construído junto com eles, porque existe hoje um conselho de franqueados, né, que representam os franqueados perante a franqueadora. São franqueados ali que têm mais experiência, que se envolvem realmente com o negócio, e em um determinado momento eles sentaram comigo, né, e falaram, olha, a gente queria ganhar um tempo um pouquinho maior para fazer essa mudança de marca e tal. E apesar de a gente ter um planejamento todo já definido, a gente entendeu também que a solicitação e a sugestão, ela tinha base, tinha seus motivos, tinha suas razões, e que a gente deveria ali, de certa forma, atender aquele pedido. Né? Então, até o processo de quando aconteceu, o franqueado participou disso. Legal. Né? Então, isso acho que funciona para a equipe, quando você faz a equipe se sentir parte das decisões, né? E eles fizeram parte disso tudo também. Porque hoje o Japatemac ele não está na mão da franqueadora, ele não é do Breno, né? Assim, existem inúmeras pessoas que apostaram nessa marca, que compraram essa marca, que carregam ela ali no peito, no dia a dia, fazem dela a sua vida, né?
Então, não poderia ser um processo imposto, né? Ele precisa ser compartilhado e construído em conjunto. E acredito que o sucesso na mudança ele venha também muito em virtude disso, né? Os franqueados participaram desse processo junto com a gente, construíram junto com a gente essa nova cultura dentro da empresa e fizemos uma virada, acho que muito bem sucedida. Praticamente todas as lojas, eram 15 lojas quando a gente fez a virada, com uma diferença ali de 2, 3 dias de tempo, onde a primeira virou letreiro até a última virar. Então, realmente um projeto muito legal, dá muito orgulho de ter participado e hoje em dia aí um sucesso absoluto. Legal. E como que é a gestão de uma franqueadora? Conta um pouquinho pra gente. Como é que é a gestão hoje em dia? Como é que é o seu dia a dia ali? Tem alguma loja própria ainda também? Tem. As lojas, o Alameda ainda é uma loja própria. O Spazio, a gente trouxe o Pedro como sócio, mas a gente ainda tem uma participação nela, mas é ele que está à frente, a gente lida como uma franquia normal, mas são as 2 unidades próprias. A franqueadora, ela, até a gente também entender o que era o papel da franqueadora, né, assim, leva um tempo. Durante muito tempo a gente misturava um pouco as coisas e do ponto de vista até positivo, né, assim, já tive dentro de loja de franqueado, atendendo, lançando, porque naquela fase de crescimento essas definições não estão ainda muito claras, né, como atuar, como agir, mas basicamente a franqueadora hoje ela tem 3 grandes áreas, né, são 3 grandes diretorias ali. Então você tem uma diretoria comercial e marketing, né, que ela atua, comercial principalmente, na expansão da rede, e aí usa as ferramentas digitais, né, para cadastro de lead, expansão, uma das responsabilidades da área. E o marketing, principalmente ali na questão de posicionamento, gestão da marca, é uma equipe enxuta, mas que trabalha com muitos parceiros. Tem hoje 3 agências, por exemplo, uma de TI, uma de gestão de marca mesmo, de brand, e uma só de tráfego, né, que atuam junto com a gente para atender todos os franqueados e tal. Então, é uma área bem específica aí que dá esse suporte para a rede como um todo. Você tem uma área administrativo-financeira, que é uma área que hoje cuida da operação da franqueadora mesmo, cuida das unidades próprias, e ela é que acaba criando os padrões, as ferramentas e fornece os treinamentos para que o franqueado possa lá na ponta ter esse suporte também, né? E aí uma diretoria de operação, que aí ela passa a cuidar realmente de tudo que diz respeito à loja, desde fornecedores, a compra de insumos, sistema, processo de atendimento e todos os processos também que dizem respeito ali à operação. Isso era uma coisa que a gente tinha muito claro no início, assim, a gente acreditava numa franquia onde a gente não fizesse somente o franqueado aprender a fazer uma boa comida. Ele precisa ser muito bom em gerir uma microempresa, que é um restaurante, né? E aí, para isso, Até porque sem gestão não há negócio. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não fizer a gestão bem feita, vai acabar, né? Exatamente. E o fato de estar numa franquia tem muito a ver com isso, assim, os benefícios, né? Você tem ali que seguir algumas regras realmente, você tem algumas limitações, mas ao mesmo tempo você tem um modelo de negócio já testado, né? É muito difícil uma unidade hoje passar por uma situação que a gente já não tenha passado antes, né? E as soluções já são entregues ali com muito conhecimento de causa, né? Mas a gente sempre acreditou muito nisso. A unidade ela precisa ser capacitada para fazer uma boa comida, para reproduzir aquela experiência positiva que a gente consegue criar aqui, mas ele precisa de uma capacitação que vai muito além, né, o balcão, né? Ele precisa ter conhecimento de marketing, comercial, administrativo financeiro, de operação como fluxo um todo. De caixa. Tudo. Eu sou a louca do fluxo de caixa. Acho que não tem um episódio aqui que eu não falo fluxo de caixa. Que é uma coisa fundamental nos dias de hoje, né? Assim, você vê
estatísticas de empresas do Brasil, a mortalidade, né, infantil das empresas, como é alta e tal, e vem muito disso. Às vezes o empresário, ele tecnicamente é muito capacitado e até faz um produto, uma experiência, um serviço muito bom, mas o negócio acaba sendo um pouco maior do que isso, né? Você, se não tiver um fluxo de caixa, uma boa ferramenta de gestão financeira, você entender o que é uma DRE, né, para poder tomar suas decisões. E a gente recebe hoje franqueados que já possuem alguma base e franqueados que não possuem base nenhuma, né? A gente tem franqueados que são ex-bancários, são advogados, e eles precisam dessa capacitação. Então, resumindo aí como é que é a atuação da franqueadora, ela age quase como uma consultoria mesmo, né, em todas as áreas ali. Acho que a gente teve uma evolução muito grande aí de 2 anos para cá. Aplicamos aí uma ferramenta de EAD, por exemplo, dentro da rede. Então, desde o processo hoje de abrir um peixe, né, a gente tem lá o vídeo explicando como é que faz, e o colaborador faz esse treinamento à distância, né, de uma forma muito interessante, até treinamento administrativo financeiro. Legal. Né? Então, é o caminho, é o futuro, né? A gente acredita muito nisso, principalmente expandindo para regiões mais distantes. E como é que é a seleção de fornecedores? É uma curiosidade que eu tenho muito em relação à franquia de alimentação. Porque, por exemplo, aqui você tem o seu fornecedor de peixe, que é aquele cara que você confia, que você conhece o trabalho dele. Como é que é isso fora? Como é que que deve ser uma coisa bem complicada, porque a qualidade do produto está toda ali no peixe que você compra, né? Esse é um dos grandes desafios e segredos do negócio, né? Assim, você tem franquias de alimentação que trabalham num formato um pouco diferente do nosso, que é, por exemplo, onde a franquia comercializa produtos dentro da rede, né? Ou seja, uma hamburgueria é muito comum isso. Se você é um franqueado de uma hamburgueria, normalmente você vai receber o seu hambúrguer, o seu bife já da franqueadora, você vai comprar o pão da franqueadora, né? Existe um centro de distribuição para isso. E isso é muito característica de alguns tipos de negócio onde a alimentação, por exemplo, é permitido congelar, é permitido um deslocamento de um produto que não necessariamente precisa estar fresco, né? E o nosso negócio ele é totalmente diferente, né? A gente tem um produto hoje muito perecível, muito fresco. Então, a opção não é a franqueadora comercializar. Mas aí, para a gente garantir a qualidade na ponta, a gente precisa homologar fornecedores, né? E aí existe um processo onde a gente homologa fornecedores e também homologa produtos, né? Vou dar um exemplo. O fornecedor hoje, ele não é um problema tão grande, porque as grandes marcas, elas atendem praticamente o Brasil inteiro. Então, o salmão que a gente hoje consome na cidade de Juiz de Fora é o salmão que a gente tem disponível no Rio, é o salmão que a gente tem disponível em São Paulo. E é claro que à medida que você distancia um pouco do nosso eixo aqui, o que acaba acontecendo é que a oferta em alguns mercados ela é muito maior. E a gente faz um processo de homologação de fornecedor visitando, né, a fábrica, visitando a estrutura, visitando o próprio fornecedor. E a partir do momento que esse fornecedor está homologado na rede, o franqueado pode comprar dele, né? Então, esse é um dos processos de homologação. Um outro processo é homologar produto, né? Um exemplo, um creme de avelã, né? Você tem diversas marcas, você homologa uma marca, ou seja, o Japatê usa a Nutella como um creme de avelã. E aí você pode comprar essa Nutella em qualquer local, né? Desde que o produto seja Nutella. Tal. Entendi. Então, com esses dois processos, né? E aí, claro que o mais intensivo, além de você receber um peixe de qualidade, é você treinar e capacitar muito a equipe para que ela produza e manipule aquele alimento da mesma forma como a gente faz aqui, né? Hoje, fornecedor para os nossos insumos, ele é muito farto realmente, hoje não é um grande problema, mas onde a gente concentra a maior parte do nosso tempo e a gente se dedica muito em capacitar a equipe. Legal. Né?
O segredo do nosso negócio é transferência de conhecimento, né? A nossa franquia ela é uma franquia de transferência de know-how. Então, desde administrativo financeiro até dentro da cozinha. Para fazer o alho poró crocante, igual o Felipe falou ali, né? Exatamente, isso aí. Lembrou bem aí, tal. Como é que faz o alho poró ser igual em todo lugar, tal. Existe o processo de treinamento, existe a consultoria de campo que visita, dando apoio, dando suporte. E claro, principalmente hoje, é muito fácil da gente perceber quando tem alguma coisa errada pelos próprios clientes e a exposição que a marca tem nas redes sociais. Então, acho que existem ferramentas tipo cliente oculto também que a gente utiliza. Então, são algumas ferramentas que a gente utiliza para manter o padrão e garantir essa qualidade lá na ponta. Legal. Eu sou tão cliente do Japa que eu até ganhei aquela promoção que tinha o hashi premiado. Pô, muito de legal. Tanto que eu vou. É verdade, a promoção é de verdade. Eu ganhei um hashi premiado. Tem umas campanhas que são muito legais. Assim, essa do hashi premiado foi uma releitura, né, da campanha lá do Que Bom. Do picolé, né? Eu lembrei disso. Que, pô, eu acho que qualquer um da nossa geração, e aí até pouco tempo atrás ainda existia esse tipo de campanha. E a gente conseguiu levar isso ali pro hashi, foi um sucesso mesmo, tal, foi muito bacana. Muito legal. E Breno, o que vocês estão pensando pro futuro? Qual é o sonho grande do Japatê? Não, legal. Eu acho que uma franquia, né? Hoje somos 18 unidades, estamos aí em processo de abertura de 3, então a gente chega a 21. A gente tem algumas metas bem agressivas de crescimento para esse ano e o ano que vem, comercialização de franquia. E para uma franquia, realmente, eu acho que ter uma estrutura sadia e conseguir prestar um excelente serviço, a gente precisa escalar, né? E escalar significa realmente crescer. Hoje o foco ele está muito em conseguir crescer sem necessariamente a franqueadora do ponto de vista também crescer em complexidade, né? Ou seja, se a gente hoje entende que a gente vai construir um processo novo, a gente tem que pensar que esse processo ele atende 1, 2, 10, 100 unidades, né? Uhum. E com essa mentalidade, o EAD vem um pouco disso, né? Assim, como é que você não tem uma aula ali gravada e disponível, e toda vez que precisar capacitar um colaborador novo, ele tem que vir na franqueadora, ou a franqueadora tem que ir até ele, né? Então, tudo tem sido muito pensado nesse processo de escalar o negócio. E aí, futuro que a gente acredita realmente é o aumento do volume das unidades. E não só isso, assim, eu acho que cada vez mais olhar para dentro do próprio negócio e sempre buscar melhorias, né? Se hoje a gente tem N processos produtivos, a gente precisa ter N-1, né? Se a gente tem N produtos disponíveis para o mercado, a gente tem que ter N+1, né? E a busca sempre constante nesse sentido. As operações buscando elas cada vez serem mais rentáveis, né? Cada vez trazendo mais resultado para o franqueado. Como a gente conversou aqui um pouquinho antes, né? A fase é uma fase muito difícil. Hoje a gente tem compromissos assumidos da fase da pandemia, dos fechamentos, mas a busca é constante, né? Melhora de processo, crescimento propriamente dito. Esse é um caminho. E um outro caminho que a gente vislumbra aí, acho que falando em franqueadora, né? Nós hoje temos um conhecimento, um know-how, uma experiência muito grande em expandir negócios, né? E entender cada vez mais que talvez a nossa franqueadora, né, ela é uma franqueadora hoje do Japatê, mas que novos negócios também podem surgir, né? Existem hoje negócios, principalmente na cidade de Juiz de Fora, que a gente acredita muito no modelo e tal. E isso também pode ser um caminho. Legal. Para a gente, assim, pô, o Japatê é um negócio muito bem sucedido, a gente espera ainda crescer muito com ele, mas manter, acho que sempre, acho que a mente aberta para outras oportunidades de negócio que podem surgir e se utilizar dessa infraestrutura hoje que a gente construiu e esse know-how que a gente acabou adquirindo. Bacana. Muito legal, Breno. Tenho muito orgulho de ter uma potência desse tamanho da nossa cidade. Vou reiterar que eu sou cliente, de fato. E, assim, fico muito feliz mesmo. Achei a história muito legal, muito trabalho, muita dedicação. É tudo que a gente vê por aqui sempre, né? Agora a gente caminhando para o fim.
Tem um conselho que você gostaria de deixar para quem está começando, ou para o Breno lá de trás, que você queria ouvir hoje? Alguma coisa que... Não, acho que o que a gente hoje observa, né? Assim, sempre que a gente olha para trás, a gente, é claro que tem uma percepção e uma visão muito melhor se a gente pudesse voltar e tomar uma decisão, né? Mas eu acho que de uma certa forma muito natural, não é uma coisa que foi planejada, e de fato é uma coisa que eu acredito muito, que ninguém faz nada sozinho, né? E para você realmente crescer, conquistar, você precisa ter boas pessoas junto com você, né? E eu posso falar que nesse aspecto eu sou muito feliz, né? Eu acho que ao longo da vida profissional aí, a gente teve contatos com pessoas extraordinárias, né? Que tinham propósitos, sintonia e visões muito semelhantes àquelas que a gente acredita. E se a gente hoje chegou até aqui é porque muitas pessoas boas ajudaram a construir isso tudo, né? Então, hoje eu sou muito grato por isso, eu tenho uma equipe fantástica comigo trabalhando, tenho grandes parceiros comerciais, tenho grandes amigos, né? Que de certa forma apoiaram e hoje, né, apoiam todo o processo, e eu acredito muito nisso, né? Assim, você precisa ter gente boa com você para crescer, né? E aí, se vale a dica para quem está começando, acho que é bem por aí, né? Assim, se aproxime de pessoas que você admira, né? Dê oportunidade para pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento, mas que compram o seu sonho, que compram a sua ideia. A gente vive muito isso. Quando eu falei dessas 3 diretorias na franqueadora, o diretor de operação hoje do Japa, né, o Pucci, ele era o primeiro sushi man do Marcelo. Que legal. Né? A Daiane, a diretora financeira, ela era caixa nessa loja. Nessa temaqueria que você ia, ela era caixa ali, né? E a Ju, que é a diretora de marketing, ela era estagiária numa agência digital. E hoje ela começou a atender o Japa e hoje é a diretora de marketing. Então, assim, a gente acredita muito nessas relações de, quem está com a gente, segue com a gente, legal, né? E um respeito e uma troca mútua ali para fazer as coisas acontecerem. É ruim citar alguns nomes porque tem tantos outros, né, que fazem parte de todo esse processo aí, mas basicamente isso, né? Eu acho que eu acredito muito nisso, assim, você estar com pessoas próximas que têm a mesma visão, o mesmo pensamento, principalmente os valores, né? Porque com isso a gente acaba construindo um caminho de sucesso. É isso aí. É uma outra frase que virou clichê aqui no Traços Cast já. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, perfeito, busque sempre pessoas boas para estar perto de você, que você vai aprendendo com elas. Né? Ele é um resumo disso que eu acabei de contar, né? Mas exatamente isso, assim. Acho que da mesma forma que você influencia muitas pessoas, você também é influenciado por outras. E voltando, ninguém faz nada sozinho, né? Assim, seja no profissional, no pessoal, acho que a gente é muito dependente mutuamente aí das pessoas, e isso para mim é um bom sinal, né? É uma ótima forma da gente fazer as coisas acontecerem mesmo. Legal. Breno, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada por ter topado esse papo, por estar aqui no nosso Traços Cast. Lindo o estúdio, por sinal, entrei e falei com vocês estão de parabéns pela estrutura. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um projeto muito bacana, eu acho que eu sempre falo isso, né? Assim, a gente falou um pouquinho sobre isso no começo. Muitas vezes a gente fica querendo buscar grandes nomes fora da cidade e tal, e a gente olha para cá, tem tanta gente boa, com tanta experiência, com tanta história para contar, com tantas realizações, a gente precisa valorizar isso, né? A gente precisa cada vez mais trazer essas pessoas para cá, conversar, ouvir o que essas pessoas têm a dizer, e que esse projeto, como a gente também conversou hoje, extrapole o estúdio, né? Que ele possa fazer com que essas pessoas que estão aqui se encontrem, conversem, interajam,
porque a gente sempre tem ainda o que aprender, né, e experiências para trocar. Então, parabéns aí pelo projeto, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo carinho, pela recepção. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Valeu, Pessoal, gente. até a próxima. Lembra de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu!